Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira a todos. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024. Antes de começar aqui, quero lembrar que hoje é véspera do dia de São Nunca, tá? Acho que falei aqui antes no devocional, mas se a sua mãe te prometeu que te daria alguma coisa no dia de São Nunca, hoje é véspera, porque hoje é 29 de fevereiro, amanhã eu tenho chamado dia 30 de fevereiro, é o dia de São Nunca. Então, se a sua mãe te prometeu alguma coisa, amanhã é o dia dela cumprir. Brincadeiras à parte, hoje então é 29 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira nós vamos falar de Levítico capítulo 9. Na verdade, o 9 e o 10 estão conectados, mas eu vou falar do 9 hoje. Quero começar lendo aqui o texto, e é um texto um pouquinho mais longo, que são os versículos de 1 a 4. Então, Levítico 9, de 1 a 4, que diz assim: 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel, e disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente ao Senhor. Depois, diga aos israelitas: tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta de comunhão, para os sacrificar perante o Senhor, com oferta de cereal, com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então, assim termina aí o versículo 4, e esse é o tema do devocional de hoje: a glória do Senhor apareceu. Como eu disse, os próximos 2 capítulos, eles estão conectados e eles contrastam obediência no capítulo 9 com desobediência no capítulo 10. No capítulo 9, Moisés e o povo obedeceram ao Senhor e a glória de Deus apareceu a todos. No 10, Nadab e Abiú agiram por conta própria e foram mortos. Então, o que a gente tem aqui é um contraste entre a obediência no capítulo 9 e a glória do Senhor aparecendo, e a desobediência no capítulo 10 e a glória do Senhor matando. Amanhã, inclusive, vai ser esse o tema aí do devocional, bem sugestivo, né? A glória do Senhor apareceu, a glória do Senhor matou, porque foi exatamente o que aconteceu lá no capítulo de número 10. Mas isso é para amanhã. Por hora, vamos fazer aqui um panorama aí do capítulo 9, para a gente entender e depois fazer algumas aplicações. Passaram-se 8 dias desde a ordenação dos sacerdotes. A gente está lendo aqui, seguindo mais ou menos uma sequência. Até agora existe uma sequência. Então, a primeira, as ordenações em relação às ofertas, depois a ordenação dos sacerdotes. E agora, versículo 9 diz: 8 dias depois, ou seja, os sacerdotes ordenados, 8 dias depois, então, acontece isso aqui que está narrado, tanto no capítulo 9 como no capítulo 10 também. Moisés transmite instruções detalhadas, a gente já viu aí do versículo 1 até o 4, mas eu quero destacar aqui o versículo 6 já é o próximo ponto meu aqui, que é o propósito. O que era o propósito do que vai acontecer aqui, ou do que está acontecendo aqui? O propósito era o aparecimento de Deus como sinal de aprovação. Olha aí o versículo 6. Disse-lhe Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Então, Moisés dá instruções detalhadas do que deveria ser feito, e ele fala qual é o objetivo dessas instruções. Tudo isso é para que a glória do Senhor apareça. E nós temos que nos lembrar, a glória do Senhor aparecer era muito significativo aqui para eles, porque era sinal de aprovação. Lembra lá quando eles terminaram o tabernáculo, final do livro de Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 40, 39 a 40, agora não vou me lembrar, aliás, vou me lembrar assim, não gosto de dar notícia pelas avessas não. Capítulo 40 mesmo, do 34 ao 38. Então, quando eles terminaram o tabernáculo, o que aconteceu? Glória de Deus veio sobre o tabernáculo. Aqui
terminou ali aquela sessão de holocaustos, glória de Deus também apareceu. Então o propósito era o aparecimento da glória de Deus como sinal de aprovação. Outro ponto aqui é a sequência das ofertas. Elas são importantes. Por quê? As ofertas, elas deveriam seguir uma ordem ali natural, tá bom? Só que primeiro, eles deveriam entregar para eles, para os sacerdotes, né? Estou falando para eles quem, né? Para os sacerdotes primeiro e depois para o povo. Então a gente tem, primeiro, oferta pelo pecado, para purificação, capítulo 9, versículo de 8 a 11, oferta pelo pecado do sacerdote, e depois versículo 15, oferta pelo pecado do povo. Segunda sessão de ofertas, holocausto como presente, é isso mesmo, lembra? Propiciação, para trazer o favor de Deus. A ideia aqui é apresentar alguma coisa que pudesse remediar a separação que existia. Então, holocausto como presente. Primeiro para os sacerdotes, 12 a 14. Depois para o povo, versículo 16 e 17. E por último, a oferta de comunhão, que é a oferta para celebrar o relacionamento. Essa oferta, ela tinha esse propósito, celebrar o pacto, celebrar o relacionamento de Deus com o povo. E aí, nesse caso, uma oferta só, né? Não precisa fazer separado sacerdote e povo. Então tá lá no versículo 18 até o 21. Essa é a próxima sequência. Primeiro, do versículo 1 ao 6, você tem as instruções. Aí, a partir do 6 até o 21, sequência de ofertas. E como foi na conclusão do tabernáculo, eu já disse isso, a glória do Senhor também aparece como sinal de aprovação. Depois de todas essas ofertas entregues, o que acontece? Versículo 23. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Entregue todas as ofertas da forma como Deus mandou. Glória de Deus, apareceu, sinal de aprovação. E por último aqui, ao contrário, né, do que muita gente pensa, o que foi o último ato aqui? Uma grande festa. Olha aí o versículo 24. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Depois isso vai acontecer lá com Elias também, né? Descer fogo do céu, mas enfim, vamos chegar em Elias daqui a pouco. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria. Grande festa depois que apareceu a glória do Senhor. Bom, esse é o panorama geral. É isso aqui que nós temos no capítulo 9. Agora, quais as aplicações acerca do texto? Chama a atenção, e aí se não chamou a sua atenção, eu quero chamar a sua atenção agora, para o aspecto coletivo do texto. Assim como a gente tem falado muito sobre isso desde Êxodo, como Deus trabalha em favor do seu povo. Então a primeira coisa que chama a atenção aqui é o aspecto coletivo do texto. Por vezes nós valorizamos muito as questões individuais, especialmente por causa aí da nossa geração influenciada pelo iluminismo, racionalismo e tudo mais. Isso gera uma sensação de individualismo muito grande. Eu posso abrir a Bíblia, orar na minha casa e está tudo resolvido. Mas na Bíblia não encontramos isso. Ao contrário, né? Sempre esse aspecto coletivo muito ressaltado. Outra coisa aqui, outra aplicação é que as celebrações do Antigo Testamento não eram um ritual frio e árido. Por vezes, nós pensamos assim, que aquelas cerimônias, aqueles rituais ali do templo, do tabernáculo, eram coisas áridas, né? Frias e tal. Não, você vê uma alegria. Gente, eles mataram um boi. Teve um grande churrasco aqui nesse dia, por quê? Lembra, a oferta de comunhão era para ser comido junto. Então imagina que dia foi esse, glória do Senhor apareceu, depois um grande almoço da comunhão ali, todo mundo comendo, bastante carne e tudo mais. Um dia muito, muito feliz para a nação de Israel. Outro ponto aqui é destacar que Moisés e o povo, eles seguiram todas as instruções de Deus, e isso é importante.
Moisés fala no versículo 6, né? Foi isso que o Senhor ordenou que façam. Ou seja, seguiram as instruções de Deus à risca. E isso tem uma aplicação muito significativa. Por vezes, nós ignoramos os preceitos de Deus. E o que eu tenho falado com frequência, quem desobedece em um aspecto da lei, vai desobedecer em todos os outros. Quem desobedece um mandamento de Deus, facilmente vai desobedecer a outros. Então, você percebe aqui uma ênfase muito forte na obediência. Eles fizeram exatamente como o Senhor ordenou e Deus aprovou a obediência deles e apareceu a todos eles. E aí, meus amados irmãos, a gente pode fazer aqui um link muito tranquilo, muito calmo, muito direto em relação a Jesus. Porque, veja bem, o povo obedeceu tudo o que Deus mandou e Deus apareceu como sinal de aprovação. Deus também aprovou Jesus e ele ressuscitou Jesus como sinal da sua aprovação. Jesus obedeceu fielmente tudo aquilo que Deus ordenou. Ele obedeceu, como o Novo Testamento diz, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E por causa da obediência de Jesus, Deus, em sinal de aprovação, ressuscitou dos mortos. É como se a ressurreição de Jesus fosse o selo, o sinal definitivo de que Deus estava aprovando o sacrifício dele e mais, não só aprovando, mas como também recebendo o sacrifício dele. E assim como o povo celebrou a aprovação com uma grande festa, comendo ali a oferta de comunhão, né? Sempre quando celebramos a ceia do Senhor, o que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando a aprovação de Deus do sacrifício de Jesus e fazemos isso então com uma grande festa. O livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, né, a carta aos Hebreus, aliás, o livro não, a carta aos Hebreus, ela menciona indiretamente esse texto. Hebreus capítulo 7 faz um link entre esse momento aqui em que os sacerdotes ofereceram sacrifício por eles e depois para o povo. Olha aí que está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 27. Hebreus 7, 27 diz assim: ao contrário de outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados. Lembra que havia essa diferenciação aqui no texto de Levítico? Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Aqui em Levítico teve que acontecer isso. Primeiro a oferta pelo sacerdote, depois para o povo. Agora o versículo de Hebreus conclui dizendo o seguinte: ele fez uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo. Irmãos, lembra que o aspecto central aqui para que a glória de Deus apareça é a obediência. Jesus, ele obedeceu a Deus e o seu sacrifício foi recebido por Deus. O sinal da aprovação é exatamente a ressurreição. E aí, amados, quando nós cultuamos a Deus, obedecendo os preceitos de Deus acerca da forma em que ele quer ser cultuado, ele aparece. Quando obedecemos a Deus acerca dos preceitos, quando cultuamos a Deus obedecendo os preceitos de Deus acerca da maneira como ele quer ser cultuado, ele aparece. Não há outra maneira de interpretar o texto que não isso. Quando nós cultuamos a Deus da maneira como ele diz, obedecendo aos preceitos que ele diz, ele certamente vai aparecer. Por isso é que uma das coisas que mais o anticristo, Satanás, trabalha é para tentar esvaziar o culto,
a reunião do povo de Deus. Isso ao longo da história. Na Idade Média, por exemplo, no período da Reforma Protestante, antes da Reforma, o culto praticamente havia acabado, não existia mais. O culto era cheio de rituais, o culto era cheio de rosários, de imagens, e o povo mesmo nem sabia o que estava acontecendo. A missa era celebrada, o culto era celebrado em latim, até que vêm os reformadores. E eles fazem a grande reforma litúrgica do culto. E o que eles fazem? Uma das principais ações dos reformadores não foi só a teologia, ainda que a teologia tenha sido muito importante, mas foi exatamente restaurar o culto, tirar toda aquela parafernália da igreja e colocar no centro o púlpito, de onde a palavra de Deus seria pregada. Por quê, irmãos? Porque a glória de Deus, ela aparece para o povo quando? Ela aparece quando a palavra de Deus, ela é falada. A glória de Deus, ela aparece hoje, assim como apareceu lá no Levítico. Ela aparece hoje quando a palavra de Deus é cantada, quando a palavra de Deus é orada e quando a palavra de Deus é pregada. Então, quando os reformadores tiraram tudo aquilo, colocaram a palavra de Deus no centro novamente, era para dizer: Senhor, estamos obedecendo ao Senhor, queremos que a glória de Deus apareça. E quando isso acontece, quando o povo de Deus obedece a Deus, cultua a Deus de acordo com os preceitos de Deus, quanto a maneira como ele quer ser cultuado, quando o povo de Deus fala a palavra de Deus, canta a palavra de Deus, ora a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, quando isso acontece, Yahvé transforma corações e muda vidas. Glória do Senhor aparece transformando corações e mudando vidas. Moral da história, já para passar aqui para a parte da conclusão, o relacionamento dos crentes com Deus acontece por meio da fé. Esse é um ponto importante aqui na nossa moral da história. Nós nos relacionamos com Deus por meio da fé. Então, quando cultuamos a Deus do jeito que Ele quer, Ele aparece. Como? Eu vou ver, pastor, eu vou sentir. Não, o nosso relacionamento com Deus agora é pela fé. Eu creio que Ele vai cumprir a promessa de aparecer quando obedecemos a Ele. E isso não significa que eu vou ter um arroubo emocional. O que vai acontecer? Primeiro, me relaciono com Deus pela fé e pelo arrependimento. Qual é o sinal de que nós estamos, de fato, obedecendo a Deus e a glória de Deus apareceu? É quando fizermos ali uma grande gritaria, todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo e uma grande festa? Não. Sabe quando é que eu sei que a glória de Deus apareceu? Quando existir arrependimento no coração dos homens. O sinal da glória de Deus presente é quando pecadores deixam para trás as suas vidas inúteis e se voltam para o Rei da Glória. Irmãos, quando pecadores se arrependem em obediência aos mandamentos de Deus, a glória de Deus está ali presente, porque não há maneira de sair de uma vida inútil de pecados a não ser por meio do arrependimento. Lá em Apocalipse, capítulo 16, a Bíblia diz que a terra derreteu, os homens foram ali julgados por Deus e mesmo assim não arrependeram. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não estava ali. Um sinal de que a glória de Deus está presente é o arrependimento. E aí, eu já faço aqui o desafio do Léo para essa véspera do dia de São Nunca, né? Para esse 29 de fevereiro. Qual é a aplicação final aqui? Como vai ser o culto no próximo domingo na sua igreja? Como vai ser? Em nossa realidade, na Igreja Nave, nós vamos buscar obedecer a Deus. Vamos falar a palavra de Deus, vamos cantar a palavra de Deus, vamos orar a palavra de Deus e vamos pregar a palavra de Deus na expectativa de que ao fazermos isso, a glória de Deus vai aparecer e a glória de Deus vai mudar corações, mudar vidas, transformar corações e pecadores se arrependerão das suas vidas inúteis e se voltarão para o Rei da Glória. Então, como você vai cultuar o Senhor no próximo domingo na sua igreja? Esse é o desafio aqui do Léo para esta
quinta-feira. Amém, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, porque eu já falei pra danar, né? Então é hora de orar, né? Vamos fazer isso? Deus, Pai de amor e graça, Senhor, que palavra linda hoje em Levítico capítulo 9, Pai. Saber que quando obedecemos ao Senhor, a glória do Senhor aparece. Isso de fato enche o nosso coração de expectativa. Mas muito mais, Pai, alinha também os nossos desejos. Por vezes queremos a Tua glória para simplesmente nos orgulharmos disso. Mas aqui a Tua glória vai levar os nossos corações ao arrependimento. Pai, que isso aconteça, que a glória do Senhor apareça para transformar os nossos corações, para que deixemos as nossas vidas inúteis para passar a buscar ao Senhor de todo o coração. Assim oramos e o fazemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira, 29 de fevereiro para todos nós. Fiquem com Deus.